Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, Papo Reto com o Medeiros, para a gente falar um pouquinho da partida de ontem entre Botafogo e LDU pela Copa Libertadores da América. Para você que assistiu o meu pré-jogo aqui ontem, né, aconteceu exatamente o que a gente comentou aqui, né? Impressionante. Parecia que a gente estava ali no pré-jogo já sabendo mais ou menos o que ia ocorrer na partida. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, como é que foi essa partida, a vitória do Botafogo na Libertadores, né? O desempenho não foi tão legal, a torcida do Botafogo ficou até um pouco preocupada para esse jogo da volta, mas foi uma vitória. Libertadores, não é toda hora que a gente vai fazer 3, 4, 5-0 numa Libertadores. Vamos lembrar do ano passado. No ano passado fomos campeões e teve jogo que a gente empatou com São Paulo nas quartas de final dentro de casa, 0-0. E teve que buscar o resultado fora de casa, né? Então, Libertadores é difícil, cara. Contra o Palmeiras no ano passado, a gente ganhou de 2-1 e teve que fazer um jogo fora de casa difícil para passar do Palmeiras também. E não vai ser diferente esse ano, cara. Libertadores é dessa forma, né? A exceção é o que aconteceu contra o Peñarol, da gente fazer 5-0. Essa foi a exceção. Geralmente, o que acontece são jogos duros, jogos difíceis, como foi esse jogo contra a LDU mais uma vez, né? Estamos pegando a LDU direto aí em Libertadores, em Copa Sul-Americana. É um time muito chato de jogar, muito chato. Um time muito físico. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Papo Reto com o Medeiros. O Botafogo fez um gol relâmpago com 14 segundos de jogo. Vamos dissecar com vocês aqui o que funcionou, o que preocupou, como fica para a volta lá em Quito, na altitude. Então é isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, dia 15 de agosto de 2025, sexta-feira, dia seguinte da vitória do Botafogo na Libertadores por 1-0, vantagem mínima que o Botafogo conseguiu construir contra a LDU nessas oitavas de final da Libertadores da América. Tirando o Palmeiras, que já está resolvido, né? Goleou fora de casa o Universitário do Peru. Todos os outros jogos, se a gente for perceber, jogos muito difíceis, jogos com placares mínimos. Peñarol 1-0 no Racing, Flamengo 1-0 no Internacional, Estudiantes 1-0 no Cerro Porteño, Botafogo 1-0 na LDU. Libertadores, meus amigos. É assim que funciona e aqui no Papo Reto com Medeiros a gente vai passar aqui como foi a minha impressão desse jogo e abrir os comentários para vocês também falarem um pouquinho a opinião de vocês sobre essa partida de ontem. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você impulsiona esse vídeo aqui para chegar em outros irmãos de camisa. O Botafogo começou o jogo ontem, o torcedor, muita gente não conseguiu ver o gol, né? Porque sempre quem entra ali com o jogo rolando nos primeiros minutos ali já não conseguiu ver o gol. 14 segundos de jogo, o Arthur Cabral conseguiu roubar a bola, né, depois do jogador da LDU ficar um pouco desligado ali, né, a bola veio para a esquerda, o Montoro não conseguiu passar do zagueiro, mas a bola sobrou para o Alex Telles. Alex Telles fez o famoso arco do Telles, né, o famoso arco do Telles, fazia muito na Europa, né, um cruzamento perfeito, mais uma assistência do Alex Telles, né, um grande lateral esquerdo, e o Arthur fez um chute de primeira, conseguiu acertar um chute difícil, escorou a bola para o fundo do barbante, 1-0 Botafogo em cima da LDU. Nesse momento, o torcedor do Botafogo falou, pronto, né, começamos de uma maneira avassaladora, né, vamos fazer 2-3-0. O torcedor do Botafogo no estádio pensou isso, mas não foi o que aconteceu, cara, não foi. A gente teve um jogo diferente, né, um jogo que a LDU começou tomando gol com 14 segundos, então teve que jogar bola, não ficou lá atrás e condicionou o jogo, né? Esse gol aos 14 segundos. A LDU tentou partir para cima, o Botafogo não conseguiu amassar o adversário, né? A gente esperava que o Botafogo pressionasse, não conseguiu pressionar. A gente viu a LDU, não teve chances claras de gol a LDU, né?
mas a gente viu a LDU ganhando os duelos, a gente viu a LDU né, conseguindo ficar mais com a bola. No final do jogo, a gente vai passar daqui a pouco os números para vocês aqui. A LDU teve mais finalizações que o Botafogo, isso é difícil de acontecer no Newton Santos. O Botafogo geralmente no Newton Santos é um time que tem mais finalizações, tem mais posse de bolas, tem mais escanteios. Daqui a pouco a gente vai passar os números para vocês aqui, vocês vão entender que nos números a LDU teve vantagem, né? Então foi um jogo diferente, né? Por isso a torcida do Botafogo saiu reclamando. Apesar da vitória, teve uma parte aí que reclamou porque viu um Botafogo diferente, né? Um Botafogo abaixo do normal nesse jogo de ontem. Primeiro, deixa eu elogiar também aqui a torcida do Botafogo, né? A gente teve 37.131 torcedores presentes no estádio Newton Santos, uma renda de R$ 1.738.000. Mais uma vez a torcida do Botafogo se fazendo presente, né? Uma renda muito alta, né? Lembrando que depois a gente começa a falar de finanças aqui, né? Começa a trazer para vocês informações do balanço financeiro e tudo mais. É a parte de bilheteria. Bilheteria está aqui, ó. A torcida do Botafogo ajudando mais uma vez com uma renda altíssima, né? E se a gente for passar aqui uma linha do tempo do jogo, né? Já falamos aqui, né? Aos 14 segundos saiu o gol do Botafogo. E depois, quando a gente olha os cenários da partida, a gente vê, por exemplo, a LDU crescendo, né, no jogo, né? Se a gente for olhar os lances, assim, os melhores momentos, a gente olha mais lances da LDU do que propriamente do Botafogo, né? Isso que acabou incomodando um pouco. Isso quando a gente passa os números, né? Eu falei para vocês que ia passar os números do jogo aqui. A gente teve uma posse de bola aí 52 para a LDU, 48 para o Botafogo. A LDU com mais posse de bola no geral. Finalizações, a gente teve 9 finalizações para o Botafogo e 12 finalizações para a LDU, né? Chutes no gol, no alvo, 3-3. Achei que o Botafogo foi um pouco ineficaz nesse jogo. Contra o Fortaleza, o Botafogo tinha ido muito bem. Nesse jogo de hoje, acho que foi menos eficaz, realmente. Acertou pouco o alvo. E escanteios, tivemos 4 escanteios para a LDU e 3 escanteios para o Botafogo. Foi aquilo que eu disse, né? Os números mostrando que a LDU teve mais vantagem que o Botafogo nas principais ações do jogo, né? Eu acho que assim, o meio-campo do Botafogo, ele estava com problemas, na minha opinião. Eu acho que o Marlon Freitas e o Danilo não estão entrosados ainda. Foi a primeira partida deles juntos. E eu achei que eles não se conectaram muito bem, né? Muitos erros de passe. O próprio Danilo errou mais do que a gente está acostumado. O Marlon Freitas, todos os passes que ele costuma acertar, aqueles passes longos, né? A bola sempre acabava indo um pouco mais forte, ou acabava indo um pouco fraco demais e o zagueiro cortava. Então não foi um bom dia para os lançamentos do Marlon Freitas, não foi um bom dia para o Danilo, que ficou apagado, realmente não foi bem. E quando você está com os dois volantes abaixo do que eles podem produzir, é óbvio que você sente muito, né? Então achei que a dupla de volantes nessa estreia não se conectou, né? Pode ser que tenha sido isso, estreia, desentrosamento, e aí no passar dos jogos, nas próximas semanas, acho que eles vão se entrosando e vão evoluindo, né? Acho que é absolutamente normal não ter acontecido algo de extraordinário em campo com os dois ontem. Se a gente for olhar outros jogadores, na minha opinião, que não conseguiram jogar, o Savarino também, mais uma vez, não conseguiu jogar bola, estava nem conseguindo dominar a bola direito, quando dominava já tinha um brutamonte ali marcando ele e roubando a bola dele. O Montoro ontem também se destacou mais na parte defensiva, desarmando, dando carrinho lá atrás, brigando, do que propriamente na parte ofensiva, porque tinham 2 jogadores marcando ele e quando ele tentava driblar um, já vinha o outro rasgando, já tirando a bola dele, botando a bola para a lateral. Então acho que o Montoro sofreu muito também em relação a essa marcação da LDU. O Arthur, apesar de ter feito o gol, né, foi o gol que deu a vitória ao Botafogo, mas também não conseguiu se criar muito. O Cabral ficou
sendo o único jogador ali que tentava ganhar os duelos, né? Porque é um jogador mais alto, um jogador mais forte, mas estava no meio de 3 zagueiros, o Cabral brigando com 3 zagueiros, então era difícil conseguir ganhar alguma coisa. Quando ganhava o primeiro, vinha o outro e ganhava. O Ricardo Adé, zagueiro haitiano, eu falei ontem aqui no pré-jogo, você que assistiu o pré-jogo, você vai lembrar. Falei para vocês, o Ricardo Adé, o haitiano, é muito bom zagueiro. Ele ganhou a maioria dos duelos do Arthur Cabral, cara. É impressionante. E o Ricardo Adé tem 35, 36 anos, se eu não me engano, é um zagueiro muito experiente. E assim, não teve vida fácil pro Arthur Cabral. Então, a gente falando aqui de problemas, a gente já citou vários aqui. Né? A dupla de volantes, o Savarino, o próprio Montoro que não conseguiu se criar, o Ricardo Adé que ganhou praticamente tudo do Arthur Cabral. Isso mostra um pouco de como foi o jogo. Né? Agora, quem a gente tem que elogiar no Botafogo? Vitinho salvou 2 gols, salvou um gol que o John já ia falhando de novo. Impressionante o John, né, cara? O John voltou a ser titular, o goleiro, até fez uma boa defesa depois de um voleio do cara, ia fazendo um golaço, né? O jogador da LDU deu um voleio da entrada da área, ele fez uma boa defesa, mas ele já ia entregando um gol para a LDU. Eu fico imaginando se não fosse o Vitinho tirando aquela bola em cima da linha, o que ia ser a vida do John hoje? O que ia acontecer com o John hoje, da torcida, pedindo o John fora do clube, pedindo o John na reserva, se o Botafogo toma aquele gol nessa falha do John. Porque ele falhou contra o Cruzeiro, aí sai, fica fora 2 jogos, Léo Link entra, porque ele ia sair, depois ficou. Aí se ele falha daquele jeito ontem que estava se desenhando, ele falhou feio. E o cara da LDU chutou pro gol. A sorte que o Vitinho tirou em cima da linha, praticamente. Né? Então o John tem que... beleza, perdeu um pouco da confiança, não sei o que... Tem que voltar ao eixo logo, John. A gente sabe que você é um grande goleiro. Ficar tendo falhas sucessivamente em todos os jogos é complicado. Ainda mais agora com o Neto vindo aí, né? Doido pra tomar essa vaga de titular, cara. A gente confia no John, mas pelo amor de Deus, não pode acontecer isso, velho. Não pode. E aí eu vou elogiar o Vitinho aqui, porque o Vitinho salvou essa em cima da linha. E depois teve outro lance que o Vitinho deu um carrinho primordial, cara. Aquele carrinho ali, sensacional para evitar o gol no contra-ataque da LDU. Então o Vitinho, para mim, um monstro no jogo. E o Barbosa também fez uma grande partida, vencendo a maioria dos duelos. Então, assim, quem a gente tem para elogiar aqui é o Vitinho, o Barbosa, o Alex Telles pela assistência. Tem que elogiar, um cruzamento perfeito. O Arthur fez o gol, mas não conseguiu se criar na partida. Enfim, eu fico mais com os elogios pro Vitinho, pro Barbosa e uma menção honrosa ao Alex Telles pelo cruzamento que ele deu pro gol do Arthur. Então, assim, é um jogo onde me incomodou, até postei isso no Twitter agora, é um jogo onde me incomodou a situação em que o Botafogo não conseguiu competir fisicamente com a LDU. Os equatorianos são muito fortes e a maioria dos duelos, a maioria das divididas, a segunda bola, o rebote, a LDU ganhou do Botafogo. A maioria, grande maioria. E aí o Botafogo tem um trio no meio-campo, que é um trio que joga bola. Não tem como aqui a gente chamar esse trio de ruim. Não é ruim. O Montoro joga bola, o Savarino joga bola, o Arthur, mesmo com todas as críticas que alguns torcedores têm a ele, é um bom jogador. Joga bola. Só que o que esses jogadores têm em comum? São jogadores muito baixinhos, jogadores muito franzinos. Que quando você enfrenta um equatoriano, né, um time da LDU, que tem um monte de brutamonte lá, cara, um time muito físico, o que acontece? Esses jogadores não conseguem se criar para cima do time da LDU. Perde todas as divididas, quando domina a bola já acaba perdendo a bola, acaba sofrendo a falta, não consegue se desvencilhar da marcação. Então ontem estava nítido que a imposição física da LDU se sobressaiu para cima, principalmente do meio-campo, na parte ofensiva do Botafogo. Né? Então, assim, acho que para a altitude, na semana que vem, vai ser um jogo duríssimo, um jogo muito difícil, mas um jogo onde o Botafogo vai ter que fazer mudanças. Na minha opinião, o David Ancelotti vai ter que mudar esse time, vai ter que colocar um time mais forte fisicamente em campo, vai ter que colocar um time mais alto em campo,
porque se ele entrar com esses baixinhos, franzinos, que não ganham duelos fora de casa, lá na altitude, é um convite a LDU amassar o Botafogo no primeiro tempo. É um convite a isso acontecer. Então eu espero, sinceramente, que o David Ancelotti tenha tirado lições dessa partida e que lá na altitude, na semana que vem, o Botafogo entre com o Matheus Martins, que é um jogador mais forte fisicamente, que o Botafogo talvez entre com o Joaquim Correia, que é um jogador alto, de quase 1,90 m, para ganhar duelo, para segurar a bola, para sabe, conseguir uma falta, conseguir prender a bola, né? Para auxiliar ali o Arthur Cabral, cara. Que ontem deu pena do Arthur Cabral. Era o único que conseguia, uma vez ou outra, entrar na dividida, ganhar no corpo. Era o único. Era o único. E o futebol hoje, além da qualidade, está cada vez mais físico. Cada vez mais físico. Às vezes um time fisicamente superior consegue ganhar jogos de times que são muito mais qualificados. Então, a LDU já tem um time muito mais forte fisicamente. Somado à altitude de Quito, mais de 2.000 metros de altura, se torna um time muito perigoso. Então, eu espero que na semana que vem a gente tenha mudanças no time para que a gente consiga segurar esse resultado, para que a gente consiga passar para as quartas de final. Mas já adianto aqui, um jogo extremamente difícil, cara, um jogo duríssimo e que na semana que vem a gente vai ter que fazer de tudo para tentar passar, tá bom? Um abraço, deixe seus comentários, quero ler tudo que vocês acharam também da partida e até a próxima. Vamos embora, tchau, tchau.